Acho que a maior a alegria que a literatura me deu é esse reconhecimento mesmo. E esse reconhecimento, Leila, é tão diverso, porque eu tenho tido assim, experiência de homens chegarem perto de mim, homens brancos, homens novos, mulheres brancas, mulheres negras, jovens, pessoas ricas, pessoas pobres, e sentir que esse texto convoca as pessoas em todas as suas diferenças, e é um texto que é criado a partir de uma perspectiva de mulher negra. Eu falo tudo que eu escrevo, literário, minhas pesquisas acadêmicas, tudo é profundamente marcado pela minha subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, mestre e doutora em literatura. Ela tem vários livros publicados entre romances, contos, poesia e ensaios. Suas obras giram em torno do tema da discriminação, de raça, de gênero, de classe. Conceição Evaristo traz na bagagem um prêmio Jabuti. Ela foi tema da ocupação do Itaú Cultural de São Paulo e no ano passado concorreu a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Sobre tudo isso nós conversamos na casa dela, no Morro da Conceição, no bairro da Saúde, do Rio de Janeiro. A entrevista você assiste agora. Conceição Evaristo, é um grande prazer estar aqui com você. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço a deferência do convite. Oh, querida, olha só, vamos começar lá do início. Eu queria saber, assim, na sua memória mais remota, qual foi a sua primeira relação com a palavra? Olha, eu tenho a impressão que a minha memória mais remota era brincadeira, uma espécie de trava-língua, mas não era nem trava-língua, que a minha mãe fazia conosco, porque eu me lembro que ela era uma mulher jovem, solteira, e ela queria sair para os bailes à noite. Mas ela fazia alguma coisa que ela nos deixava dormindo. Então a gente fazia muito aquela brincadeira, a gata amarela subiu na janela, fez cocô, mexeu. Quem falar primeiro vai comer com ela. Então era uma maneira, ninguém queria falar, né? Ficava em silêncio para poder dormir. Uma outra brincadeira, um elefante amola a gente, amola. Eu acho que essas são as minhas primeiras lembranças com esse encantamento da palavra, com a palavra ser um brinquedo. Você diz que a sua literatura nasceu nos fundos das cozinhas alheias. E eu gosto muito dessa imagem porque ela evoca assim, um olhar insuspeitado de alguém, né, que está percebendo e já está criando em cima. E isso foi na sua meninice? Na verdade, quando eu faço essa referência, eu faço muito relacionada aos lugares subalternos que a minha mãe e que a minha tia ocuparam, inclusive trabalhando para escritores mineiros. A minha mãe trabalhou para Laíde Lisboa de Oliveira, aliás, o pai de Laíde Lisboa de Oliveira era padrinho da minha irmã mais velha do que eu. A minha outra prima trabalhou com um grande pensador mineiro, o Eduardo Frieiro. A minha mãe trabalhou com parentes de Otto Lara Rezende. Então, ironicamente, eu falo que eu fui perseguida pelo destino da literatura através dessas mulheres, né, nos seus silêncios, na sua subserviência. Essas mulheres, de certa forma, de certa forma, nossas mulheres, elas me preparam o caminho. Elas são mulheres que nem terminaram a 4ª série primária, mas é como se fosse quase que por osmose, né? O contato dessas mulheres com a literatura, com esses poetas, com esses escritores, elas se apropriam. Isso é muito no plano simbólico e no plano da ironia, né? Porque isso aqui é uma ironia mesmo, porque a partir desses espaços da minha origem, são espaços que não apontavam para isso.
Então uma maldade aí também, uma ironia mesmo, entende? Você falou em escola, né? E como foi a sua relação com a escola? Eu sei que a sua primeira obra, vamos dizer assim, foi uma redação, né, na escola. Foi. Acho que no primário, No ainda primário, que se chamava naquela época. Isso. Perto da favela onde a gente morava, tinham 2 grupos escolares. Eu estou falando isso dos anos 50. E já naquela época percebia que o grupo que atingia as crianças da favela, esse grupo tinha um estudo menos qualificado. E o grupo que a minha mãe escolheu para nos colocar é um grupo escolar que tem hoje é o bairro Savassi de Belo Horizonte. E já naquela época era uma escola pública que atingia a classe média alta de Belo Horizonte, ou a classe média mesmo. Inclusive, uma das pessoas que foi meu contemporâneo e dos meus irmãos foi o Frei Beto. Ele também estudou Também escritor. Isso, também estudou lá na Escola Barão do Rio Branco. Então eu fiz um curso primário e meus irmãos, nós fizemos um curso muito bom. Muito bom. E fui muito incentivada a escrever. E como eu já gostava de escrever, aí na 4ª série eu ganhei um prêmio de redação, as provas finais. E a redação, o título era Por que me orgulho de ser brasileira? E eu fiz uma redação belíssima. Eu acho que era. Hoje eu fico tentando lembrar, acho que era uma mistura assim, meio de canção de exílio, entende? E ganhou prêmio, inclusive. Ganhei prêmio, que foi um missal. Não sei se você conhece missal, se você claro, se lembra, eu tive né? missal também. Então, um missal. E era um objeto de desejo de toda menina católica. Então, não é? Isso, a missa ainda em latim. Eles né? tinham uma capinha de madrepérola, alguns. Aquilo era uma Isso, preciosidade, isso. não era? O meu era uma capinha vermelha, era muito chique também. E as folhas eram, agora já está velhinho, está até aqui. Eram, como é que fala? Banhada a ouro, imitava, sei lá. Tinha, né? Um debrum, isso, não é isso? Isso. Dourado. Agora você falou de sua mãe, das suas tias, né? Dessa família, que me pareceu família que trabalhava nas casas de escritores e tal. Como era a consciência crítica, né, da realidade do negro no Brasil na sua família? Existia isso? Olha, com mais agudez existia num tio meu, Catarino, que morou conosco até eu ter mais ou menos 9 anos, e esse meu tio, ele tinha servido na Segunda Guerra Mundial. Então, quando ele volta como ex-pracinha, ele ganha, os pracinhas ganham um cargo, né, no serviço público. Então, quando ele vem, ele vai ser funcionário, servente da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. E aí, fazendo um parêntese, como a vida muda, né, em determinadas situações, como os caminhos mudam. Esse meu tio foi ser servente na Secretaria de Educação. Anos depois, bem recentemente, uma das filhas dele foi secretária de Educação de Belo Horizonte, Macaé Evaristo, e secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. E esse meu tio, quando ele veio da guerra, ele veio com uma consciência racial muito aguçada. Eu falo, ele foi o meu primeiro professor de negritude. A minha mãe e minhas tias tinham essa consciência racial, sim. Tinha também uma consciência social, mas não tinha nada elaborado teoricamente. Eu acho que esse meu tio lia alguma coisa já sobre negritude. Eu me lembro que ele tinha uma biblioteca, me chamava muita atenção, mas a gente não me ensina a biblioteca dele, que segundo minha mãe era obra de adulto. Eu tinha uma curiosidade imensa, mas a gente não tocava. Mas ele conversava com vocês sobre isso? Ele conversava muito, ele foi a pessoa... Fazia mais ou menos a cabeça de vocês para tentar contra uma situação social que era desigual. E uma coisa que ele falou comigo, eu me lembro que quando eu fui fazer exame para a primeira série, porque a gente fazia o curso de admissão, não sei se você se lembra disso. Eu fiz. Fez?
E aí, quando eu fui fazer o curso para admissão e fui para a primeira série, quando eu passei, eu me lembro dessa fala dele. Ele falou comigo: estuda, estuda e tente fazer alguma coisa, porque olha só a teoria dele. Cada negro que se liberta, ele liberta o passado, aqueles que ficaram na escravidão. Então, tente construir alguma coisa na tua vida, porque você está libertando os outros que ficaram para trás. Então, ele era um homem que ele tinha uma lucidez e uma crítica também social. Ele foi aluno, quando ele vai para a guerra, ele só foi aceito porque estavam precisando de soldados, porque ele não tinha tamanho e não tinha nem terminado a alfabetização. Ele foi autodidata, inclusive ele foi aluno do Guiar. Conceição, você criou o conceito escrevivências, que está muito ligado ao seu nome e à sua obra, não é? E eu queria que você falasse um pouco disso e a relação que ele tem com o pensamento político de mulheres negras. Pois é, escrevivência, né? Eu me lembro que a primeira vez, já em 94, 95, eu começo a trabalhar com esse termo na minha dissertação de mestrado, na PUC. Então, eu escrevia escrever vivendo, escrever vendo-se e escrevivido, qualquer coisa assim. E aí fui trabalhando até que um dia, num seminário Mulher e Literatura, era uma mesa de escritoras negras, e eu digo: a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonhos injustos. Essa imagem, na verdade, ela tem um fundamento histórico também, quando eu digo que a nossa escrevivência é para acordar os da Casa Grande. Eu estou me baseando nas mulheres escravizadas na Casa Grande e que tinham por obrigação de adormecer a prole, né? A prole colonizadora dormia com essas mulheres contando história. Então, o que eu vejo? Aliás, essas mulheres, Gilberto Freire traz muito, né? As mães pretas. O que eu vejo? As mães pretas escravizadas dentro de casa, elas tinham o corpo e a palavra escravizada. Na medida que a voz dela, as histórias dela, tinham um destino certo. Era para contar para a prole colonizadora. A escrevivência, ela pretende borrar essa imagem do passado. Essa autoria negra não é para adormecer os da Casa Grande, é pelo contrário, é para incomodar. Então, quando eu falo que ela tem esse sentido, ela tem esse fundamento histórico, nesse termo tem esse fundamento histórico, e tem também um fundamento coletivo. Porque mesmo quando o texto é em primeira pessoa, como o texto, por exemplo, de Geni Guimarães, A Cor da Ternura, que é uma escritora também afro-brasileira de São Paulo, mas ele é um texto em primeira pessoa que você lê a história de Geni, você encontra a história de outras mulheres negras. Então, eu tenho insistido muito, não é só uma escrita de si, não é só uma autoficção, né? É um termo que me leva para uma memória coletiva. Isso tem muito na sua literatura, eu acho que é mais ou menos isso, não é a mesma coisa. Mas eu me lembrei que na sua literatura você cria situações, não é, que reproduzem as diversas formas de discursivas, principalmente, mecanismos discursivos de afirmação ou manutenção, né, dessas desigualdades, né, e dessa opressão social, digamos, acho melhor o termo. Né? Qual é o livro que você acha, nos romances e nos contos, né, que você acha que trabalha mais isso? E dá um exemplo para a gente. Olha, Poça Vicência, eu acho que é um livro que mostra muito isso, né? A história a partir de uma mulher, a mulher no centro da cena, com toda a sua memória,
inclusive trazendo uma memória coletiva, porque ali não é só a memória de Ponciá, né? Ela traz a memória da mãe, do pai, ela traz a memória dos antepassados, tanto é que ela tem aquela herança, né, com o vô Vicêncio. Ela traz a memória da colonização, quando está ali, por um lado, os donos da terra e, por outro lado, os negros que ainda continuam trabalhando na terra. Então, eu acho que Ponciá Vicêncio mostra muito isso. Eu vou aproveitar para mostrar, enquanto você fala o Ponciá Vicêncio. Isso. E Ponciá Vicêncio, aliás, já está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o francês, e agora está numa tradução árabe. Acabei hoje de receber o contrato. Mas o Ponciá Vicêncio, então, ele é um livro que ele caminha por isso. Agora, o livro realmente que foi arquitetado, que eu queria colocar mulheres negras no centro da cena, queria usar esses artifícios discursivos de modo que o leitor pega... É o Lágrimas. Não, Os Submissas Lágrimas de Mulheres. Lágrimas. É porque eu chamo de Lágrimas. Lágrimas. Isso mesmo, Lágrimas. Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Né? É um livro que foi muito bem pensado, porque eu queria fazer essa confluência da narradora, das mulheres com quem essa narradora vai falar e da autora. Eu queria fazer uma espécie de confusão mesmo. Tanto é que ontem eu fui até assistir uma defesa de tese e é bem interessante porque dá a impressão que essa narradora cria personagens. Mas quem cria personagens é a autora, que cria a narradora e possibilita que essa narradora crie personagens. Mas está tudo tão imbricado, e isso foi um artifício mesmo que eu criei, porque eu queria que o leitor percebesse que as personagens são negras, que a narradora é negra e que a autora é negra. Conceição, são quantos? São Olhos d'Água, 7 livros. Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Eu acho esse título lindo. Canção para Ninar Menino Grande. Esse foi o último. Esse aqui a gente segura ele, que ele foi o primeiro. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, vale a pena. Ponciá Vicêncio, um romance. Poemas da Recordação. E Becos da Memória, que foi seu primeiro livro. Foi. Levou 20 anos para ser publicado. Na verdade, primeiro eu publiquei Ponciá Vicêncio. Ponciá Vicêncio, porque em 90, eu conheci um grupo de escritores afro-brasileiros. Isso ajudou a encontrar esse grupo? Muito, porque esse grupo, eles têm um sistema de autofinanciamento. Aliás, o nome é muito sugestivo, porque é Quilombojo de Literatura. Então, Quilombojo, você... Quilombojo. Quilombo hoje. Aí ficou Quilombojo. E aí, os autores se cotizam e publicam. Então, eu comecei a publicar com eles em 1990. Mas o que eu queria saber mesmo é o que levou você a insistir, porque 20 anos para publicar, né, o primeiro livro, a gente desiste. É muito mais fácil desistir do que persistir. O que me segurou foi eu trabalhar no coletivo. Conhecer esse grupo de escritores. Conhecer que uma dificuldade não era só minha, era uma dificuldade que era dessa autoria negra, de homens e mulheres. E que a gente precisava de buscar formas alternativas de publicação. Isso me deu... O trabalho no coletivo te alimenta, né? Eu acho que o trabalho no coletivo, ele sustenta. E eu fui, então, publicar com eles, e aí a gente tinha a oportunidade de ler o texto um para o outro, discutir. Saíamos fazendo recital de poesia, inclusive na penitenciária Frei Caneca, a gente foi algumas vezes, nas escolas de samba, nas associações de moradores. Então, esse trabalho foi nos fortalecendo e me dando certeza que eu tinha de publicar. E como
era uma maneira, cotizava, a gente pagava um tanto por mês, aí ficava mais fácil, né? E hoje, depois de... São 7 livros publicados, né? Um prêmio Jabuti, que é um prêmio importante da literatura brasileira, livros traduzidos para vários idiomas, como você acabou de nos contar. Você acha que o caminho está aberto para escritores e escritoras negras? Olha, está aberto porque nós abrimos. Primeiro, alternativamente, o fato também de eu ser de literatura, isso ajudou muito, porque eu me faço presente em quase todos os seminários de literatura. Agora eu estou Você diz o fato de você ser mestra e doutora em literatura. E lidar com professores de literatura, participar de eventos de literatura, até muito pouco com meus textos, a não ser que pedem meu texto, mas com texto de outras escritoras. Então, esse movimento, ele foi muito bom. E agora, uma coisa que foi fundamental, Leila, e eu tenho insistido muito nessa fala, o meu primeiro lugar de recepção foi o movimento negro. Então, homens, mulheres, levavam esses textos para a sala de aula, para trabalhar com os alunos, começaram a levar esses textos para trabalhar com TCC, começaram a levar para trabalhar com mestrado, doutorado. Então, muitas vezes, esse texto chegava na mão do professor orientador, o professor orientador não conhecia. Quando é um pesquisador ou uma pesquisadora de boa vontade, eles vão correr, vão conhecer, vão entrevistar a autora que a gente está apresentando. Quando não é, não adianta. Quando não é, eles até falam que não querem trabalhar porque não conhecem a autora. Sabe? Mas a cumplicidade também que alguns professores, alguns pesquisadores de literatura tiveram conosco, essa cumplicidade também é muito boa. Funcionou. Isso ajuda muito, funcionou, isso ajuda muito a divulgar a obra. Conceição, ano passado, 2018, você se candidatou a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Não entrou. Vai tentar de novo? Para mim é uma dúvida ainda. Hoje, se eu fosse obedecer a um desejo meu, eu tenho mais desejo de escrever sobre essa candidatura, porque ela foi uma candidatura muito bonita. Eu acho que, de qualquer maneira, eu saí vitoriosa. Foi uma candidatura digna, que pessoas... Primeiro, houve um certo incômodo, que acharam que eram só as pessoas do movimento negro. Acharam que era uma candidatura de movimento social. Não foi. Recentemente, eu recebi, inclusive, uma correspondência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Assembleia mandou uma carta para a academia. Eu sei que uma escritora também de Cabo Verde mandou uma carta. É uma das primeiras pessoas que vai à rede social dizer da minha candidatura é o Eduardo Suplicy. Ele não é negro nem mulher. Então, ela foi uma candidatura que teve uma adesão muito grande. Eu acho que as pessoas que conhecem o meu texto extrapolou a questão de ser uma mulher negra. É uma candidatura que apresentava uma escritora e que era negra. Bom, depois de tantos livros publicados, traduzidos, premiados, não podia ter essa dúvida, então, né? Por exemplo, quando eu vou para a escritora homenageada na Olimpíada da Língua Portuguesa, esse ano, quando me conferem, o próprio prêmio Jabuti me confere o prêmio Personalidade do Ano. Teve também o Itaú Cultural com aquela exposição belíssima. De Conceição Evaristo. Parabéns, foi uma beleza. A minha participação na Flip de 2017, né, como convidada oficial, não é pelos meus belos olhos e não é porque eu sou uma mulher negra. Entende? Eu acho que quem hoje pensa na diversidade
deseja ter também uma escritora negra na Academia Brasileira de Letras. Quem pensa, deseja. Mas o meu cartão de entrada, tanto é que eu mandei a minha obra. A minha obra está lá. O meu cartão de entrada é a minha obra. Eu não tenho mais nada a apresentar a não ser a minha obra. Conceição, que leva você a escrever, que é um ofício tão trabalhoso e solitário, e você é tão comunicativa? Eu digo que Conceição me recebeu com tanto carinho. Você é muito comunicativa, muito envolvente. E a gente sabe que esse é um ofício assim, que requer um pouco além da concentração, abrir mão de tanta coisa, né? De estar com os outros mais vezes. Primeiro, eu acho que a minha carreira como professora me deu essa competência de estar com o público, né? Eu me aposentei como professora e acho que o professor ele tem essa mobilidade. A outra coisa eu não concebo uma escrita longe da vida. Então, hoje eu já fui de manhã, já passei no escritório da contadora, já passei pelo supermercado, já dei uma limpeza na casa, amanhã eu vou na Light. Às vezes eu encontro com as pessoas no supermercado e falo, Conceição, você é no supermercado? Eu gosto de ir à feira, entendeu? Adoro ir à feira, não vou mais porque não tem tempo. E são situações também que me fornecem elementos para a escrita. Claro, o olhar da escritora isso. É fundamental estar nesses lugares com as pessoas. O tempo todo eu estou viajando, eu gosto muito de olhar o rosto das pessoas, de observar as expressões das pessoas, inclusive a expressão corporal. Agora, quando chega o momento da escrita em si, eu preciso desse recolhimento. Então, eu adoro escrever na madrugada. Eu adoro quando tem silêncio, quando não tem nenhuma interferência, mas esse cotidiano alimenta a minha escrita. Qual a maior alegria que a literatura lhe deu? Eu acho que a maior a alegria que a literatura me deu é esse reconhecimento mesmo. E esse reconhecimento, Leila, é tão diverso, porque eu tenho tido assim, experiência de homens chegarem perto de mim, homens brancos, homens novos, mulheres brancas, mulheres negras, jovens, pessoas ricas, pessoas pobres, e sentir que esse texto convoca as pessoas em todas as suas diferenças, e é um texto que é criado a partir de uma perspectiva de mulher negra. Eu falo tudo que eu escrevo, literário, minhas pesquisas acadêmicas, tudo é profundamente marcado pela minha subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira. Então, claro, a partir desse espaço, inclusive o espaço que eu tenho memória de subalternização, que eu não preciso, por exemplo, escrever. Quer dizer, quando eu crio uma personagem doméstica, eu tenho um acúmulo de experiência, até uma experiência hereditária, por incrível que pareça. Eu sei o que a minha mãe passou, eu sei o que a minha tia passou. Quando eu escrevo sobre um dilichão, que é um garoto de rua, o dilichão poderia ser eu. E aqui eu estou falando isso, eu estou lembrando, sabe de quê? Elza Soares interpretando o guri. Você vê que ela interpreta com alma, com vivência. Então, essa literatura que sai dessa experiência podia não te contaminar. Ela podia ser um texto só meu e te contamina. Então, eu acho que o escritor quer isso. O escritor que fala, que não escreve e não está incomodada com o que a pessoa lê, não está incomodada com o leitor, não precisa do leitor,
É mentira. E eu pedi faz tempo essa entrevista porque, primeiro, eu conheci a sua literatura. Conceição Evaristo, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço Foi uma conversa mesmo. muito Eu boa. que agradeço. E aí, gostou da entrevista? Então dá o seu like, se inscreva no canal. Volte sempre para assistir nossas entrevistas, que tem sempre gente muito interessante. Espero você semana que vem.